de Deus, aqui é Sara Barros, bem-vindos a mais um Balaio Cristão aqui na TV Itapetinga. E hoje a gente já vai começar com o nosso convidado especial, que é o pastor Marcos Batista. Lembra que eu falei para vocês que os nossos participantes estão estudando o livro de João? Hoje então a gente vai saber de uma curiosidade do tanque de Betesda, aquela história que é contada lá, lembra? Fica de olho. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro de João, onde fala sobre o tanque de Betesda. Estou aqui hoje com o pastor Marcos Batista, na Sociedade Bíblica. Obrigada, pastor, pela sua... Eu que agradeço, imagino, prazer. Disponibilidade. Então, pastor, nessa história aí é um termo de referência, né, de local de milagre, o tanque de Betesda. Muitas pessoas citam até em nomes de igreja, em louvores, o tanque de Betesda, o local dos milagres, onde um anjo descia para poder levar a cura e as pessoas ficavam ali na expectativa, né? E Jesus chega e cura uma só pessoa. O que acontecia naquele tanque, pastor? E olha que ele cura um só, o único milagre de fato que se tem registro que aconteceu aqui foi esse. E um homem que estava ali há 38 anos, ele era paralítico. Ele já devia estar ali cumprindo, correndo atrás dessa tradição. Se você olhar João 5, versículo 4, está entre colchetes, que mostra que isso não estava no texto original, mas é uma explicação do escriba, porque tinha uma crendice que a água mexia. E se você ler os estudiosos, tem até um texto muito legal que eu gosto do Charles Swindoll, que ele fala sobre isso, e ele mostra cientificamente que havia um bafo quente que saía do solo, tanto que hoje não tem mais isso. Você vai a água não mexe mais, nem tem mais dessa tradição. Mas naquela época o solo se movia e um ar quente saía no meio do tanque, e aí borbulhava. Qualquer ar que sai de baixo para cima, na água borbulha. Era aquilo, aquela borbulha, eles achavam que era um anjo. Por isso que o escriba teve que explicar. Porque se não tivesse isso, o pessoal de hoje ia perguntar: mas por que tanta gente volta aquele tanque? Aí ele bota entre coxas, porque ele insere ali a sua explicação. Porque havia essa crendice, essa tradição, que o primeiro que pulasse, e o pobre daquele homem estava ali há 38 anos esperando isso, e como paralítico ninguém o levava. Mas de fato, biblicamente, o único milagre que aconteceu ali foi esse, que Jesus curou. Esse foi visto, foi diagnosticado, foi testemunhado. Até porque em crendice, naquela época, sem tecnologia, o primeiro que pulasse, às vezes pula dois juntos, quem caiu primeiro? Quem que vai saber? E aí a pessoa que não era curada não voltava, talvez por vergonha, e aí não quebrava a crendice também. Então ninguém nunca ficava sabendo se aquele foi curado mesmo. Hoje em dia a gente tem um monte de crendice, né? Até hoje. Então, quem dirá naquela época. E desde criança eu ouço essa história, né? Eu nunca questionei, mas eu pensava, poxa, mas que maldade de Deus, mandar um anjo uma vez ao ano para poder curar uma pessoa. E aquele homem ali há tanto tempo. E Jesus vai e cura ele. E ele próprio depois, quando perguntam a ele quem curou, ele não sabe, né, direito quem é Jesus, mas isso demonstra a graça de Deus na cura daquele homem, mesmo sem ele ter o conhecimento necessário. E a religião cria crendice. A religião judaica, então, é muito cheia de crendice. Tanto que os mandamentos que Deus deu a Moisés eram 10. Na época de Jesus já eram 614. Além dos mandamentos, essa explicação. Você vê como é que o judaísmo tem essa inclinação para a crendice. Na época de Jesus, os fariseus, Marcos capítulo 7, Jesus repreende os fariseus que eles tinham criado um mandamento novo chamado Corban. Você olhar lá em Marcos 7, Jesus fala aí, vocês criaram um mandamento chamado Corban, que autoriza uma pessoa, a pensão que ele daria para os pais idosos, podia dar para o tempo que estava resolvido, Deus perdoaria. Então você diz para o seu pai e para sua mãe, o dinheiro que ia te sustentar na velhice, eu já dei para a igreja, é Corban. Então você não tem mais que me pedir nada. Até essa perversidade a religião criou. A religião é craque em criar crendices. Regras, né? A necessidade de ter regras para seguir e se sentir satisfeito. É uma coisa de aparência, de sacrifício próprio, e que acaba virando vaidade, né? Jesus fala, quando você jejuar, você lava o rosto, passa uma maquiagem, um sorriso. E se alguém perguntar tudo bem, diga tudo ótimo. Ninguém precisa saber, só teu pai que vê em secreto. Mas os fariseus jejuavam, desfiguravam. E quando alguém perguntava, e aí? Então eu estou em jejum. E tocava trombeta, ele está em jejum.
Aí virava assim, uma exibição o jejum. Nesse mesmo texto de João capítulo 5, o homem é paralítico, ele vira numa maca. Os caras viram há 38 anos aquele homem, será que não prestaram atenção nele, que ele era um paralítico? Quando ele começa a andar, ele é repreendido pelos religiosos, porque estava carregando a maca no sábado. Eu estou há 38 anos deitado, hoje que eu posso andar, eu estou saindo, e só porque eu estou carregando, eu sou punido, foi repreendido. Religião é isso, é aparência, né? Eles são craques em criar regras, em criar crendices. Jesus veio para acabar com tudo isso, né? Então, tanque de Betesda não é símbolo de cura, mas sim Jesus que estava ali, né? O milagre que aconteceu foi esse. Amém. O que passa disso é crendice. Amém. Obrigada, gente. Até semana que vem. Top, né, gente? Quanto mais a gente estuda, mais dá vontade de estudar. Só que os estudos, às vezes, e aí eu não digo agora do estudo da Bíblia, mas o estudo da sua faculdade, do seu curso, da sua escola, podem trazer, às vezes, ansiedade. E você sabia que você pode tentar melhorar isso com a sua alimentação? É sobre isso que a nossa convidada hoje, nutricionista Camila, vai falar pra gente. Dá uma olhada. Você sabia que a sua alimentação pode te ajudar no controle da ansiedade? Existem vários alimentos que nos ajudam a minimizar os efeitos dela, como por exemplo, as frutas cítricas ricas em vitamina C, que melhoram o desempenho das funções cerebrais. A banana, que também é uma fruta que contém grande quantidade de triptofano, que é um aminoácido essencial para ajudar na liberação da serotonina. A serotonina é uma das substâncias responsáveis pelo bom humor. A ação dela se torna imprescindível para minimizar e aliviar os sintomas da ansiedade. Amêndoas, castanhas e nozes. O consumo de frutas secas, como essas, adquire grande relevância já que são fontes de minerais e que são percussores para reações orgânicas, necessárias também para a liberação de serotonina, combatendo o estresse e a ansiedade e também nos ajudam no controle do apetite. O espinafre é rico em ácido fólico, que tem a função de ser um antidepressivo natural. O chocolate, principalmente o amargo, possui flavonoides em sua composição, um antioxidante que também favorece a produção de serotonina. A serotonina, ela também aumenta a sensação de leveza, de bem-estar, melhora o humor e diminui os efeitos negativos da ansiedade sobre a nossa mente e o corpo. Mas lembre-se, é o chocolate amargo ou o meio amargo. A ansiedade pode gerar o aumento do apetite em algumas pessoas e também pode gerar a diminuição da mesma em alguns casos. Se você é uma pessoa ansiosa, tome cuidado quando estiver em crise. Procure analisar os seus pensamentos e comportamentos. Observe-se se realmente você está comendo por fome ou por ansiedade, somente por vontade de comer. Crie rotina da sua alimentação, procure criar bons hábitos, desenvolva uma nova válvula de escape, seja ler um livro, prática de atividade física, caminhar com um cachorro na rua, ver um filme que gosta, ligar para uma amiga. O importante é desenvolver uma nova pílula de alívio ao estresse e ansiedade, que não seja a comida. Interessante, né, gente? Hábitos simples podem fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. E hoje chegou um momento especial aqui no nosso programa de conhecer os participantes do nosso reality. Vocês vão ver um pouquinho sobre eles, quem eles são, qual a trajetória cristã deles. Escolha sua dupla favorita, torça por eles e boa sorte. Oi, gente, meu nome é Rebeca, eu tenho 19 anos. Eu sou da Projeto Vida do Paraíso. Eu sou Marcos Vinícius, tenho 52 anos e sou da Igreja Presbiteriana de Cabo Sul. E essa é minha filha. Eu nasci no berço evangélico. Eu me converti com 11, 12 anos, mas na verdade a minha conversão aconteceu depois dos 50 anos, porque eu passei muito a estudar a Bíblia, a entender quem é Deus. Quando a gente conhece quem é Deus e entende os seus propósitos e aceita os propósitos de Deus, eu acho que minha conversão aconteceu dessa maneira, entendeu? Já teve momentos que eu não queria ir pra igreja, não. Eu pensava assim, ai, gente, pô, preguiça. E que, tipo assim, eu tava muito desanimada. Só que depois meu pai levou pra igreja dele. Aí eu me aproximei, né, de Deus, assim, me aproximei da igreja também. Aí depois eu saí, agora eu tô na minha e eu tô bem. Eu vivi muito tempo desviado, mas eu acho que a exposição a qual eu me submetia quando
frequentava culto quando eu era pequeno, eu acho que isso sempre teve presente em mim. E, como eu disse, quando eu comecei verdadeiramente a entender a Bíblia, a procurar conhecer a Deus, é que minha conversão ocorreu definitivamente. E é isso que eu creio. Teve um tempo que eu só lia na igreja, não lia Bíblia, não pegava Bíblia em casa não, hoje em dia eu pego. Só que eu, tipo assim, consigo me concentrar melhor de noite, de madrugada, porque eu acho melhor pra... Tinha um tempo que tipo, eu tenho pra ler a Bíblia, nunca duvidei da Bíblia. Tudo que tá escrito lá, meu pai sempre me ensinou que tudo que tá escrito lá é o que tá certo. Por mais que nem sempre, tipo assim, tem vezes que a gente lê alguma coisa e fala, nem sempre a gente concorda, mas... Eu leio bastante a Bíblia, leio, estudo, pesquiso, gosto muito, questiono muito, gosto muito de questionar. O questionamento que eu tenho é para crescimento, para entender, porque a nossa Bíblia ela é escrita em português e os originais eles trazem um conceito muito diferente do que na qual eles foram escritos, tanto os conceitos como o contexto. Então, por esse motivo eu estudo muito. Eu gosto de estudar a Bíblia, eu acho que ela é um livro de histórias na qual está inserido o povo de Deus, na qual já havia um propósito desde a fundação do mundo para que Cristo viesse resgatar os seus. Tudo isso é muito fantástico na Bíblia. Por esse motivo que eu pesquiso, eu questiono, eu escrevo. A experiência que eu já tive foi, na verdade, era questionamento porque eu fazia as coisas erradas sem querer, entendeu? Eu não queria fazer, mas eu fazia. Então, a experiência que eu tive na Bíblia era em Romanos, né? Que diz o que eu não quero fazer, isso eu faço. E acho que foi essa experiência que eu mais lembro da Bíblia. Foi através de uma pregação na igreja. A partir daquele dia, muita coisa passou a fazer sentido na minha jornada cristã. As minhas limitações, as minhas fraquezas, elas passaram a ser realidade para mim. Eu passei a entender o quanto eu sou limitado, o quanto eu preciso da graça de Deus, o quanto eu preciso da misericórdia de Deus, o quanto sem Deus e sem a atuação do Espírito na minha vida eu sou incapaz de prosseguir nessa vida com Cristo. Um versículo que me marcou muito, que sempre veio na minha cabeça é: não se preocupe se o mundo os odeia, porque ele odiou a mim primeiro. Esse versículo para mim é muito forte e eu tento pôr ele na minha cabeça sempre. O desafio de criar um filho é que os conceitos mundanos, a influência que o mundo está exercendo sobre a nossa juventude são muito grandes. O mundo confronta o que a gente quer ensinar, nós somos confrontados com isso. E muitas vezes esse ensinamento não é aceito. Com um pouco de rigor, um pouco de insistência, a gente consegue fazer com que o filho entenda qual é o melhor caminho. Está aqui um exemplo, foi criada no Evangelho, está com 19 anos e até hoje ela está aí, está tentando perseverar, está tentando estudar a Bíblia. Eu creio, ela pode falar que muitas coisas que eu ensinei, mesmo quando estava um pouco distante do Evangelho, apesar de estar desviado, mas eu sempre tive alguns princípios bíblicos, né? Apesar de o homem ser pecador em qualquer lugar, pecador, mas eu sempre tive alguns princípios conservadores. Comecei a perceber as coisas que meu pai falava quando eu comecei a quebrar a cara mesmo, sabe? Adolescente que faz nada, quebra a cara, o pai fala: não faz, cara, não faz. Aí eu vou lá e faço. Aí aconteceu isso, eu fiz, deu várias empurradas, chegou um momento que eu olhei, meu pai tava certo. Aí foi tipo assim, chegou um momento que eu já comecei a escutar. Ainda tem coisa que ele fala que eu falo assim, não vou obedecer não. Mas claro que eu tô errada, né? Mas tem coisa que tipo assim, eu levo comigo até hoje. Inclusive pede conselho agora. Totalmente perdida. Acho que é isso, porque sempre que tipo, acontece alguma coisa, eu falo com meu pai. Eu falo com a minha mãe também, só que eu vou, sei lá, eu falo mais com meu pai, porque ele conversa melhor comigo, entendeu? Olá, eu sou o Miguel e essa aqui é a... Tairine, tenho 27 anos, Tenho 30. somos casados há 2 anos. E... Jay, vem! Esse aqui é o bonitão da casa. A segurança. Nasci num lar cristão. Meus pais, assim, vieram de outras religiões e... Quando eu já era pequeno, eles já aceitaram Jesus. Então, desde que eu me lembro, assim, sempre fui da igreja. Meu pai é pastor. Minha mãe, assim, ajudava ele ali também na obra.
E assim fui crescendo na Assembleia de Deus, na denominação bem pentecostal. Por mais que tivesse ali um tom de igreja histórica, tinha alguns costumes ali, não era um lado tão neopentecostal, tão pesado, mas tinha ali manifestações que eles acreditavam. Foi assim, bênção pra mim, mas hoje eu estou seguindo um outro caminho, estou indo com a linha mais reformada. E estou aprendendo bastante de Deus. Tive algumas crises de fé, mas nunca cheguei a tomar a decisão mesmo de sair da igreja. Já tive bem fraco, mas graças a Deus, assim, ele me segurou e estou aqui bem. Quando eu era mais nova, eu comecei a ir na igreja, e minha mãe era de uma outra religião, então ela, assim, engraçado que mesmo ela sendo de outra religião, ela já tinha um temor. Quando eu cheguei em casa falando que eu aceitei Jesus, eu nem sabia o que era aquilo, eu tinha, eu acho que 12 anos, ela falou, isso é muito sério, você tem certeza disso que você está fazendo? E aí eu fiquei assim, tenho, mas eu nem tinha uma noção. E aí depois disso, eu até continuei indo por causa dos jovens, era legal, só que eu parei de ir na igreja. E aí foi quando a minha mãe se converteu e ela meio que me forçava a ir com ela. Pra poder ir pra rua eu tinha que ir na igreja. E aí por um lado eu achava bem ruim, só que também foi bom, porque através da conversão dela eu vi a diferença, vi o que Jesus fez na vida dela. E aí conforme foi passando o tempo, eu fiquei fora da igreja, mas eu sentia falta daquilo ali, aquela paz que eu sentia de estar na igreja. E aí quando eu completei 17 anos, eu tomei a decisão de me batizar. Logo depois a gente se mudou, né? Veio pra um bairro que eu não conhecia ninguém, eu tive uma dificuldade na fé. E aí conheci a Batista e ali na Igreja Batista, junto com os jovens, eu comecei realmente a levar a sério. A buscar mais, a ter experiências com Deus. Foi muito bom pra mim. Algumas coisas que aconteceram, a gente vê que foi necessário, que é necessário na caminhada. E hoje eu tô aí, firme, graças ao Senhor. A relação com a Bíblia, ela de início não foi muito boa. Meu pai, ele colocava como obrigação ler 4 capítulos da Bíblia todos os dias. Só que aí eu lia de má vontade, não entendia nada. E lia cheio de raiva, mas ele lia por algum motivo, assim, né? Eu lembro que até um amigo uma vez falou assim, cara, é só você mentir, é só você falar que leu. Mas eu não conseguia mentir, eu acho que eu menti só uma vez e mesmo assim fiquei com peso do caramba na mente ali, caramba, menti que lia a Bíblia. Só que Deus abençoou até, assim, talvez a ignorância do meu pai, que nisso aí com o tempo eu fui pegando gosto, fui lendo, consegui completar algumas vezes. Eu comecei, depois de um tempo, a refletir no que estava escrito. De início eu lia de forma obrigatória, mas comecei a refletir e foi bom para mim, até para entender alguns erros teológicos da vida, da cultura em geral, erros teológicos da minha própria denominação da época, mentiras que as pessoas acreditavam. E acho que esse aí foi um legado muito importante que meu pai deixou pra mim, o entendimento da Bíblia, buscar ali na palavra mesmo a verdade, né? E não ir pelo ouvido da autoridade ou de qualquer outra pessoa. Era eu e meu irmão lendo junto, né? Cada um lia um versículo porque era obrigado, assim, então... Meu pai não tinha tempo para explicar, para falar, para ensinar direitinho. A minha intenção é, quando eu tenho um filho, sentar com ele ali, explicar, ler junto com ele, tentar fazer ele refletir ali, porque realmente mandar por mandar eu acho que é meio complicado. Eu poderia, como algumas vezes eu tomei raiva daquilo dali. Mas Deus é bom, se eu tiver que fazer dessa forma igual ele fez e terminar como eu terminei hoje, eu acho que não tá tão ruim não, acho que tá legal. Até hoje eu tenho alguma dificuldade na leitura da Bíblia, né? Às vezes eu tento ler de manhã, porque a mente está mais fresca. Quando eu leio à noite, às vezes eu leio um pouco cansada e fico meio... Então eu tento ler de manhã, fazer meu devocional. Só que eu também tenho, às vezes, uma dificuldade de interpretar algumas coisas, fico achando algumas palavras difíceis. Então, geralmente, quando eu sinto essa dificuldade, eu tento botar a Bíblia lá numa tradução mais atual, mais jovem, para poder conseguir compreender, porque tem muita coisa assim na Bíblia que a gente se traz pro atual, a gente entende com muito mais facilidade. E aí lá na linguagem antiga eu já fico, caramba, o que é isso? Aí confunde um pouco a minha mente. Mas eu nunca tive o hábito antes de ficar lendo com frequência. Quando eu comecei a caminhar mesmo e ficar firme, então eu sempre lia. Mas até hoje eu não consegui ler a Bíblia toda. Então uma das minhas maiores metas é ler a Bíblia toda. Ter esse tipo de experiência, porque além de eu achar legal, eu acho muito maneiro quando a pessoa fala que leu a Bíblia toda. E eu acho que também é legal, né? Interessante você mesmo ter lido. E é bom quando alguém fala alguma coisa assim da Bíblia, você, eu li,
né? Eu li, é mesmo, tá escrito. Você escuta, soa assim na sua mente, caramba. Igual quando falam de coisas que eu já li, eu até repito assim, falo o versículo ou lembro. Mas aí tem coisas que quando você não leu, você fica tipo, vou abrir aqui pra olhar, pra ver se tá certo. Então acho que quero muito que conseguisse, seria interessante. As dificuldades que eu tinha primeiro eram os livros lá do Velho Testamento, que é fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano. E tinha que ler tudo aquilo. Às vezes vinha alguns textos que era matar pombo, matar vaca, matar não sei o que, derramar sangue. Eu ficava meio olhando assim, pra que isso, cara? Mas tinha umas histórias maneiras também de guerra, e era legal. Mas tinha alguns conflitos ali também de não matarás, mas depois o povo ia lá e matava o outro por ordem de Deus. E aí ficava meio, caramba, e aí, como é que é essa situação? E tinha profecias, símbolos, tinha dificuldade bem no começo. E hoje em dia, assim, eu tenho algumas dificuldades também, assim, entender o começo e o final da Bíblia. Acho que são os dois pontos, assim, que me deixam com muitas dúvidas. Não que eu saiba tudo ali do meio, mas acho que é menos complicado. Eu creio sim. Crer na Bíblia é importante, mas a questão é como você interpreta o que você crê, como você interpreta o que você lê, como você entende a sua interpretação. Pô, a minha interpretação está acima de todas. Pô, será mesmo? Várias vezes eu já tive uma interpretação que, com o tempo, me mostraram que não era bem assim. Então, fico sempre tentando vigiar com as minhas interpretações da Bíblia. Eu creio que é na palavra de Deus, que a verdade está ali, mas tem que tomar cuidado da forma que você interpreta. Então, antes de eu me converter, a minha mãe, ela era de uma outra religião e ela levava a gente. Eu nunca tive dúvidas de que Deus existia e, na verdade, eu nunca tinha tido contato com a Bíblia, nem algo assim, experiência. Só que aquilo que ela vivia, eu já achava ruim. Então, quando eu comecei a conhecer a Deus, conhecer ali o que Deus tinha pra gente, como que funciona, que é bem diferente, né? Traz uma paz. Não querendo criticar, mas ali eu como criança eu via algumas coisas que eu achava pesado. É totalmente diferente, mas eu nunca tinha duvidado que Deus existia, mas talvez eu não tinha uma noção, né, como criança. E quando eu comecei a caminhar e conhecer, eu comecei a entender, com eles explicando, aí você entender as maravilhas de Deus, a criação, e que Deus realmente está em tudo, né, e a gente ver no amanhecer, no nosso respirar, na natureza, enfim. Eu acho que nunca duvidei. Só de começar a entender e ver as coisas, nunca cheguei a duvidar, graças a Deus. E aí, já escolheu pra quem você vai torcer? O Balaio Cristão tá chegando ao fim, gente, mas fica mais um pouquinho pra você ver o que a gente vai ter semana que vem. Um beijo, tchau, tchau. Capítulo 12, versículo 4, a resposta está exata! Segundo João 12:13, eram ramos de palmeiras. Foi quando exatamente O Balaio Cristão é uma produção independente, o que significa que eu não pago nada pra TV Itapetinga pelo espaço no canal e eles também não pagam nada pela produção do programa. Mas se você quer me ajudar contribuindo com alguma coisa pra que eu consiga continuar produzindo esses conteúdos, tá aqui o Pix. TV Itapetinga, crescendo com você.